Suponha que o polinômio do terceiro grau, p de x igual a x3 mais x2 mais mx mais n, onde m e n são números reais, seja divisível por x menos 1. Então, no item A, determine n em função de m. Bom, como p de x, eu vou colocar aqui, eu vou escrever só o símbolo aqui do polinômio, p de x. Como esse polinômio é divisível por x menos 1, quer dizer, na divisão de p de x por x menos 1, o resto dessa divisão é zero, vale lembrar o teorema do resto, que nos diz que quando dividimos um polinômio por um outro polinômio do primeiro grau, o que é o caso, x menos 1, o resto da divisão sempre será o valor do polinômio, que é o dividendo, no caso p de x, quando substituímos no lugar da variável a raiz do divisor, ou seja, mais uma vez aqui a raiz do x menos 1, que é o divisor. Como x menos 1 tem raiz 1, o valor 1 é o que zera x menos 1, o valor que substituindo x zera x menos 1, pegando esse valor e colocando no polinômio p de x, ou seja, calculando p de 1, precisamente esse é o valor do resto da divisão. Como no problema foi dito que p de x é divisível por x menos 1, então esse resto, que é o valor de p de 1, ele deve ser necessariamente igual a zero. Mas agora sim, observando que p de x, na sua forma canônica, é dado como x ao cubo mais x ao quadrado mais mx mais n, ao substituirmos x igual a 1 no polinômio, ou seja, calculando p de 1, nós obtemos 1 ao cubo, que é 1, mais 1 ao quadrado, que também é 1, mais m vezes 1, que é m, mais n. E como nós sabemos que esse resultado é igual a zero, então m mais n mais 2 é igual a zero, o que significa dizer que n é igual a menos m menos 2. É o valor de n em função de m, que é o que nos foi pedido no item A. Bom, nesse mesmo problema, mas agora no item B, o item B pede para que a gente determine m para que p de x admita raiz dupla diferente de 1. Determine m para que p de x admita raiz dupla diferente de 1. Observando que esse polinômio p de x, ele tem o coeficiente dominante igual a 1, que é o coeficiente do x3, 1x3, e uma das suas raízes é igual a 1, nós podemos escrever esse polinômio da forma x menos 1, ou melhor, 1 que multiplica x menos 1, aí eu não preciso nem escrever 1, então vai ser x menos 1, porque 1 é uma raiz, vezes x menos, eu vou chamar uma segunda raiz aqui de x1, vezes x menos uma terceira raiz que eu vou chamar de x2. Bom, o valor de m para que esse polinômio admita uma raiz dupla diferente de 1 pode ser obtido quando nós dividimos o p de x pelo x menos 1. Ao dividir p de x por x menos 1, nós vamos encontrar o polinômio de grau 2, que é o resultado de x vezes x menos 1 vezes x menos 2. X menos x1 vezes x menos x2. Ao fazermos a divisão de p de x por x menos 1, nós vamos ter um polinômio do segundo grau que vai nos indicar as demais raízes. Então, ao fazer a divisão, e aqui eu vou aplicar o dispositivo de Brillouin-Ruffini, e aí vale lembrar como é que nós aplicamos o dispositivo prático de Brillouin-Ruffini. Escrevemos a raiz do divisor, que é no caso aqui o x menos 1, a sua raiz, 1. Escrevemos os coeficientes do polinômio que está sendo dividido, que é o p de x. Então, 1, 1, que são os coeficientes do x3, do x2, m e n. Então, 1, 1, m. E aqui no lugar do n eu já vou colocar até o que é o n, que é menos m menos 2, que é o que foi obtido
aqui no item A. E aí, montamos o quadro. Eu vou fechar aqui. Lembrando que o P de x é um polinômio do terceiro grau, que está sendo dividido por x menos 1, que é o polinômio do primeiro grau. Então, o resultado vai ser um polinômio de segundo grau, de grau 2, e os coeficientes vão ser os valores que nós vamos escrever aqui, aqui e aqui. E o resto da divisão é o que nós vamos escrever aqui, mas que nesse caso nós já sabemos que é igual a zero, uma vez que x menos 1 é um dos fatores de P de x. Ou seja, P de x é divisível por x menos 1, como é dito no próprio enunciado. Então, para obtermos o resultado da divisão, nós descemos aqui o primeiro coeficiente, 1, e aí multiplicamos e somamos posteriormente. Então, nessa ordem ficaria 1 vezes 1, 1, com mais 1, 2 é o resultado. Agora, 2 vezes 1, 2, com mais m, m mais 2. Continuando, m mais 2 vezes 1 é m mais 2, somando com menos m menos 2, a gente já sabia que o resultado seria zero. Mas o fato é, então, que o resultado da divisão é um polinômio do segundo grau com esses coeficientes, na ordem, ou seja, é o polinômio x ao quadrado, mais 2x, mais m mais 2. E esse polinômio é o polinômio que é o resultado do x menos x1 vezes x menos x2. X ao quadrado, mais 2x, mais m mais 2. E esse polinômio, ele vai ter uma raiz dupla diferente de 1. Lembrando que uma raiz dupla são duas raízes iguais. Então, para que essas duas raízes, x1 e x2, sejam iguais, nós devemos ter que o delta, ou seja, o discriminante desse polinômio, x ao quadrado mais 2x mais m mais 2, deve ser igual a zero. Ao calcular esse delta, nós vamos ter b ao quadrado, 4, porque aqui o b, nós estamos falando aqui que é o 2, b ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, 1x2, vezes c, vezes m mais 2. Ou seja, esse delta é igual a 4 menos 4m menos 8. Menos 4 vezes 2. Então, isso é igual a menos 4m menos 4. É o valor do delta. E como esse delta ele deve ser necessariamente igual a zero, para que nós tenhamos duas raízes iguais, que aí teremos uma raiz dupla, então delta igual a zero, implica que menos 4m menos 4 é igual a zero, ou menos 4m é igual a 4, ou ainda que m é igual a menos 1, no item B. Então, para aqui, no item B, isso aqui é a resposta, eu vou deixar aqui indicado, no item B. Para que delta, para que o polinômio P de x tenha uma raiz dupla diferente de 1, então o m tem que ser igual a menos 1. Observe que se o m é igual a menos 1, ao substituirmos aqui na sua incógnita, nós vamos ter o polinômio x ao quadrado mais 2x mais 1, que é menos 1 mais 2 aqui. Então, x ao quadrado mais 2x mais 1. E x ao quadrado mais 2x mais 1, x ao quadrado mais 2x mais 1, é a mesma coisa que x mais 1 ao quadrado. Ou seja, nós teremos duas raízes iguais a menos 1, que aí vai ser x mais 1 que multiplica x mais 1. Aí teríamos, nesse caso, três raízes. Uma igual a 1, que veio desse fator, e duas iguais a menos 1, que vieram desses fatores x mais 1 vezes x mais 1. Isso quando o m foi igual a menos 1. Agora, observem que no item C, o problema nos questiona que condições m deve satisfazer para que P de x admita três raízes reais e distintas. Então, o que nós podemos atribuir como valores de m para que esse polinômio P de x tenha três raízes reais e distintas?
Aqui eu chamo a atenção para o fato de serem duas condições. E são duas condições independentes. Ele tem aqui 3 raízes reais. Nós podemos ter 3 raízes reais, sendo essas raízes iguais ou não. Então nós vamos ter que casar aqui duas condições. Eu vou analisar primeiro a condição para que m tenha 3 raízes reais, e depois eu analiso o fato dessas raízes serem distintas. Para que as raízes sejam todas reais, nós já sabemos que uma das raízes é igual a 1, que veio do fator x menos 1. Para que as outras duas raízes também sejam reais, e aqui agora elas não precisam ser iguais, sendo iguais ou diferentes, tanto faz, o que nós queremos num primeiro momento é que as raízes sejam reais, então nós devemos fazer com que o delta desta expressão, que é x ao quadrado mais 2x mais m mais 2, que o delta dessa expressão seja maior que zero. Porque quando nós fazemos o delta, eu vou pegar essa expressão, do jeito que ela está aqui, ó, já está escrita, x ao quadrado, vou colocar aqui item C, x ao quadrado mais 2x mais m mais 2, quando nós fazemos que o delta é maior que zero deste polinômio do segundo grau, isso significa dizer que ele vai ter duas raízes reais, quando o delta é positivo. E ainda, como a outra raiz é igual a 1, então quer dizer que nesse caso o p de x vai ter 3 raízes reais. Então vamos fazer o delta maior que zero. O delta nós já calculamos aqui que tinha dado menos 4m. Esse era o delta. Aqui nós igualamos a zero naquela situação, porque nós queríamos duas raízes iguais. Mas lembrando que o delta é menos 4m menos 4, como nós queremos que o delta seja maior que zero, então colocando isso aqui maior que zero, então nesse caso nós temos menos 4m maior que 4, o que implica, dividindo por menos 4 dos dois lados, m menor que menos 1. Lembrando que quando a gente divide uma desigualdade maior que, menor que, dos dois lados por um número negativo, ou seja, como nós estamos passando o menos 4 para lá dividindo, a gente tem que inverter a desigualdade pelo fato de estarmos dividindo por um número negativo. Então fica m menor que menos 1. Então se o m é menor que menos 1, significa que o delta é positivo, e aí nós vamos ter 3 raízes reais. As 3 raízes vão ser números reais. Uma raiz vai ser igual a 1, e as outras duas raízes vão ser dois números que a gente não sabe, mas números reais. Agora, levando em consideração o fato dessas raízes serem distintas, para que elas sejam distintas, observe que elas já são distintas entre si, a raiz x1 e a raiz x2. Por que elas são distintas entre si? Ora, exatamente porque o delta era positivo. Quando o delta é positivo, nós temos duas raízes distintas. Agora, nós precisamos garantir que essas duas raízes sejam distintas do número 1, que nenhuma delas seja igual a 1. Porque se uma delas for igual a 1, seja x1 ou seja x2, uma delas vai coincidir com a raiz desse fator, e aí nós não vamos ter 3 raízes distintas no polinômio. Então nós precisamos garantir nesse momento que x1 ou x2, tanto faz qualquer uma, não seja igual a 1. Mas observe que, quando nós analisamos x ao quadrado mais 2x mais m mais 2, a soma das raízes, x1 mais x2, a soma x1 mais x2 é menos b sobre a. Ou seja, nesse caso aqui o b é 2, o a é 1, então menos b sobre a vai dar menos 2. E o produto, x1 vezes x2, é c sobre a. O c é m mais 2, dividido por 1, que é o a, dá m mais 2. Essas são as relações de soma e produto, o que a gente depois generalizou por relações de Girard. São as relações de Girard para esse polinômio do segundo grau. A soma das raízes, nesse caso, é menos 2, e o produto é m mais 2. Observe que, se uma das raízes fosse igual a 1, como a soma delas é menos 2, se uma das raízes é 1, como a soma é menos 2,
a outra raiz teria que ser menos 3. Então, é o que eu não quero. Vou colocar assim, se x1 é igual a 1, então x2 é igual a menos 2. Aliás, menos 2 não, menos 3. Porque uma delas seria 1, passando para lá, menos 2, menos 1, a outra seria menos 3. Então, não importa se é o x1 ou x2, mas se uma raiz for igual a 1, a outra é menos 3. E isso é tudo que eu não quero, porque eu não quero que uma raiz seja igual a 1, para não coincidir com a raiz 1 que eu já conheço desse polinômio, porque a gente quer 3 raízes distintas nesse caso. E se isso aqui é o que eu não quero, se x1 igual a 1, então x2 igual a menos 3, observe que o produto das raízes 1 vezes menos 3, que é o que eu não quero, tem que ser diferente de m mais 2, que é o produto das raízes. Ou seja, eu não quero que o produto seja 1 vezes menos 3, para que uma das raízes não seja igual a 1. Então, nesse caso, o m mais 2 tem que ser diferente de menos 3, o que significa dizer m diferente de menos 5. Então, além do fato do m ter que ser menor do que menos 1, aqui, para que o delta seja positivo e as duas raízes já sejam distintas entre si, nós temos que ter, além de ser menor que menos 1, o m, nós temos ainda que ter o m diferente de menos 5. Para que, nesse caso, as duas raízes sejam distintas entre si e que nenhuma delas seja igual a 1. Então, a resposta do item C, quais condições de m para que o polinômio p de x tenha 3 raízes reais e distintas? Essa é a resposta. M diferente de menos 1 e m, aliás, m menor que menos 1 e m diferente de menos 5.